Salve, bom dia. Dia 14 de setembro de 2025, domingo. Estava eu aqui fazendo algumas reflexões. Para quem já viu algum vídeo meu, sabe que eu estudo a cultura racional e tenho esse costume de fazer minhas leituras, minhas reflexões, meus estudos pela manhã. E hoje eu estava tendo algumas reflexões que achei interessante e estou gravando esse vídeo para compartilhar estas observações que eu faço da vida, que eu faço das coisas que eu presencio. Então, meu nome é Jefferson, né? Sou estudante da cultura racional e por enquanto é a cultura, né, que é o caminho que eu encontrei e que estou tendo resultados. Por isso que hoje eu sou estudante de cultura racional. Talvez amanhã pode ser que eu mude, se eu encontrar alguma coisa melhor, né? Pode ser que eu mude. Mas até agora eu não encontrei nada de ruim dentro da cultura racional. Então por isso que está aí ao fundo o banner da cultura racional, que é a cultura da obra dos livros Universo em Desencanto. É uma coleção de livros que vem para trazer, né, racionalmente para nós a verdadeira origem da humanidade, onde viemos, por que viemos, para onde vamos e por que vamos. Então a cultura racional, né, só uma introdução, ela traz essas respostas, né, essas orientações desde a causa, da origem do porquê nós estamos vivendo aqui com as nossas vidas, né? Então, algumas reflexões que eu tive agora de manhã, já faz algum tempo que eu não gravo algum vídeo. E hoje, né, fui inspirado, me deu vontade de gravar esse vídeo, por isso estou gravando esse vídeo. E uma das reflexões que nós tivemos agora de manhã, né, foi com relação à vida que a gente vive. A vida que a gente vive, os problemas que a gente tem, os problemas que todos têm, que todos vivenciam, né? Os momentos bons, os momentos ruins que cada um vivencia, os propósitos que cada um se propõe a fazer, né? Aquilo que pensa em fazer, em desenvolver, aqui enquanto o tempo passa. Aqui na sala onde eu estou tem um relógio pendurado na parede, que ele faz tic-tac, significando que o tempo está passando e que a cada dia que passa, essa deformação, essa transformação, essa vida, essa bateria, ela vai perdendo a sua carga, a sua energia. O que significa? Significa que vamos envelhecendo, né? Significa que o nosso corpo, que o nosso aparelho, que o nosso instrumento, ele vai sofrendo as transformações naturais da natureza, que a gente chama de envelhecimento, né? Então o corpo tem um limite de tempo, depois ele começa a falir, os órgãos começam a falir porque não foram feitos para durar eternamente, sim, dentro de um período de tempo. Uns vivem muito, outros vivem pouco, né? Isso vai depender de acordo com como a pessoa vive, de acordo com a estrutura física
de cada um. Uns são mais resistentes para algumas situações, outros não, ficam doentes por qualquer motivo. Só que este qualquer motivo, cada pessoa, né? O meu entendimento e eu trago aqui, são reflexões que eu tive, né? Então, da minha concepção, né, que eu venho estudando e venho tendo. Então, cada ser é um ser individual, mas que carrega uma grande herança, digamos assim, né? O ser, ele seria uma composição de vários seres, de várias vidas, assim, né, digamos. Então, o ser humano nasce aqui na Terra, por exemplo, né, estamos aqui apenas refletindo, trazendo algumas ideias que podem ser úteis na vida prática de cada um. Porque na nossa vida prática, o que cada um quer? Cada um quer estar bem, cada um quer ser feliz, cada um quer realizar aquilo que pensa, aquilo que imagina. Ninguém quer sofrer, não é mesmo? Ninguém quer viver deprimido, todos querem viver bem. E é o bem que importa para todos. Então pode, sim, esta reflexão ser aplicada no nosso dia a dia e trazer um entendimento para que a vida comum, a vida da rotina, fique mais boa. Então, cada ser humano nasce já com este grande, digamos assim, passado, né? E isso significa o quê? Significa que cada pessoa nasce com dons, aptidões físicas e mentais, intelectuais, enfim, diferente um do outro. Então existe essa diferença de todos. Tem alguns que têm mais facilidade para alguma coisa, outros têm mais dificuldades, em vários sentidos. Então, supondo que cada um venha com esta capacidade, com esta forma definida, é aí que a gente tem que parar para refletir. Que, por exemplo, né, um exemplo bem prático para a gente observar. Se me dá uma vontade de ser um jogador de basquete, por exemplo, e eu não tenho a altura necessária, né, uma altura que me facilite ser um bom jogador de basquete, né, eu vou ter dificuldades, né, uma altura de 1,50 m, 1,60 m em ser um jogador de basquete. Então, este seria uma ideia que eu deveria evitar para não ter frustrações lá numa quadra, num jogo, se é que me permitiriam jogar, né, eu com esta altura insuficiente perto dos outros. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que temos as nossas capacidades, de acordo, sim, com, digamos assim, recompensas, de acordo com o merecimento. O merecimento, o que podemos entender? Merecimento podemos entender como consequências de causas, né? De causa. Então, se já viemos com alguns dons que a natureza nos deu, esses dons, eles vêm, digamos assim, que não pode ser por sorte, e sim, já seria uma recompensa, um merecimento, né, de outras situações, digamos assim. Porque seria muito difícil de entender, de analisar
a nossa vida como sendo esta a primeira e única vida, né? Então, eu entendo que é uma sequência de vidas. Tudo consequência daquilo que nós fazemos. E a vida, que é superior ao nosso corpo, à nossa forma de pensar, ela tem organizações próprias da vida. E se pensarmos assim, né, se raciocinarmos assim, a cultura racional ela diferencia pensamento, imaginação de raciocínio. O pensamento, ela traz que o pensamento é uma energia elétrica, a imaginação, energia magnética, e também diz que se o pensamento fosse feito para acertar, você só acertaria na sua vida. E não é isso que acontece na prática, não é mesmo? Todos pensamos em fazer alguma coisa, e por mais que esse plano, que esse projeto, né, seja da nossa vontade, muitas vezes ele não se realiza e muitas vezes era só para dar uma lição na pessoa, que a gente chama também de lapidação. Porque se a gente for observar, a vida ela deve ter um sentido, ela deve ter um porquê, ela deve ter uma razão de existir e de ser. Assim como você, quando vai fazer alguma coisa, você pensa no resultado que quer. Então você inicia as suas ações para essa finalidade. Da mesma forma, nós estamos aqui para fazer alguma coisa. E podemos fazer muitas coisas, porque nos é dado uma liberdade limitada, também chamada de livre-arbítrio. Mas, por não nos conhecermos de verdade, acabamos utilizando este livre-arbítrio de forma contrária às organizações naturais da vida. A vida tem sua própria organização. E o ser humano ele precisa se emparelhar neste sentido da vida para não sofrer as consequências, já que tudo é causa e efeito. Eu sou da forma que sou, que é a consequência das minhas escolhas, conscientes e inconscientes. Então o ser humano, quando nasce aqui, ele é consequência de suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas são, como eu falei, contrárias a esta ordem, a esta lei natural da vida. Natural. O que seria natural? Natural, a cultura racional nos explica que é tudo aquilo que pode ser sem prejudicar nada nem ninguém. Mas por que às vezes eu me prejudico ou prejudico outros? Porque eu estou indo contra o natural. E para não ir contra o natural da natureza, que tem a sua razão, a sua causa de existir, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, saber me adaptar à forma da civilização, de cada organização, do porquê que é assim,
e do que eu tenho que fazer para não sofrer consequências negativas. Então, sabendo que o ser humano é consequência de suas ações, que talvez, né, eu coloco aqui um talvez, para que você fique livre, para também dar amplitude à sua reflexão, que se talvez fosse consequência de outras vidas, então isso pode significar que ao ter o desligamento, né, porque uma hora o tempo desta vida, desta condição, irá se acabar. E a gente observa diariamente as pessoas, né, se desligando, acabando o tempo. Acabou o tempo, acaba tudo? A vida se acaba? Ou seria apenas uma mudança de forma? Essa forma, ela não foi feita para durar. Por isso que nós envelhecemos. Por isso que nós vamos mudando. É uma realidade. Mas muitas vezes nós não vivemos de acordo com essa realidade. Olhamos para a realidade física e não conseguimos desapegar deste ser material e por isso sofremos pelas mudanças, pelas transformações que o tempo nos impõe, que esta condição em que estamos nos impõe. Quem é que quer, quem é que gostaria de estar numa cama de hospital, de estar aí lidando com uma doença incurável, ou seja, sofrendo tanto psicologicamente quanto fisicamente? Ninguém. A cultura racional também nos explica o porquê desta situação, de uma forma bem racional, dando uma base, dando uma lógica e provas e comprovações daquilo que é. Porque aquilo que é não é muitas vezes aquilo que a gente gostaria que fosse. E é por isso que o nome da obra é Universo em Desencanto. O desencanto não é ruim, porque o desencanto, por exemplo, para uma criança que foi educada, ou seja, que foi ali contada muitas histórias para ela, para a idade dela, quando ela cresce, ela descobre que estas histórias que falaram para ela, elas nunca existiram de verdade. Então, acontece aí um desencanto para essa criança. Quando ela é infantil, quando ela está na infância, ela não se questiona o porquê de algumas coisas e segue naquela ingenuidade de ser mesmo criança ali, né? Então a cultura racional, ela é para desencantar os adultos, que, digamos assim, fazendo a comparação com as crianças, né? Então nós somos educados, nós temos uma vida, nós experimentamos diariamente a nossa vida e temos os nossos momentos bons ou ruins e seguimos aí uma rotina até que esse tempo acaba. Mas muitos se questionam e procuram uma razão, uma explicação lógica para tudo isso que acontece, porque já chegou à conclusão
que tudo existe uma razão, que tudo existe uma causa e que tudo existe um porquê. E aí os caminhos são variados, porque quando a pessoa se desilude de alguma coisa que está fazendo, seja lá o problema que ela esteja passando, ela procura um caminho, seja na religião, enfim, diferente da forma que ela vivia para tentar explicar a realidade dela e também para viver melhor. Porque muitas vezes o que é feito? É feito que vivemos de aparências, aparentando aquilo que não somos. E por quê? Porque não sabemos o que somos. Então queremos ser, muitas vezes, aquilo que não podemos ser. E isso causa sofrimento, porque você querer ser aquilo que não foi feito para ser e aquilo que não pode ser, vai te trazer frustrações, insatisfação, tristeza, lamentos, queixumes, né? Do que a vida é. A vida, ela pode ser boa, em parte, e pode ser ruim. Existe um ditado que diz que sempre tem como piorar as coisas. Melhorar já é mais difícil construir, mas para piorar, independente do estado que você esteja, sempre é possível piorar mais desse estado. Mas, como eu disse, ninguém quer sofrer. Sofrimento existe uma causa e às vezes, na minha compreensão, é por falta de ter um sentido que ampare do que a vida é e do que a pessoa precisa fazer aqui para cumprir com o seu objetivo. E aí o objetivo de cada um, como eu já falei, às vezes é contrário às determinações, às ordens naturais da vida. O que a vida espera de mim, eu tenho livre-arbítrio para fazer tudo dentro de um limite. Tudo que passa do limite não é bom. Então, eu tenho que me fazer algumas perguntas e seguir a minha vida, a minha rotina, de acordo com estes princípios. De acordo com esses princípios, para que eu não sofra situações inesperadas. Então eu tenho que ter uma base bem firme para seguir, para ir construindo em cima dessa base e vivendo enquanto existe o tempo. Enquanto existe tempo. Será que eu estou aqui para viver a vida, simplesmente experimentar a vida? Será que Deus, né, Criador, o arquiteto, sei lá como você entende ou como você foi educado, que foi feito esse plano para isso, para experimentar? E qual é a prática, qual é a realidade dessa vida em todos os ambientes, né? O ambiente mais próximo da gente, o ambiente familiar, no ambiente da sociedade, no ambiente nacional, no ambiente internacional dos representantes. Como é que é o convívio entre todos? Será que é um convívio de concórdia?
Será que todos pensam a mesma coisa? Será que todos pensam em si? Será que querem o bem para si? Será que querem concordar? Como é a nossa realidade? Como é o nosso dia a dia? Como estamos vivendo? Estamos vivendo em paz, em fraternidade? É essa a realidade? Se não é, o que está acontecendo para não ser? Você já desejou várias coisas e não conseguiu. Por quê? Você reclama, talvez todos reclamam, né? Da sua vida, mas o que é que não deu certo? Alguém está te impedindo de realizar o que você se propõe? Por que ainda não deu certo? Por que você ainda não é feliz? O que está faltando na sua vida para que você seja feliz? Para que você entenda o porquê da vida, para você viver bem. E outra reflexão também muito importante, interessante, mas bem inconveniente, é dizer para você, é falar para mim mesmo que tudo isso que aconteceu em sua vida, que está acontecendo e que vai acontecer, o culpado é você mesmo. E este é, como se diz, um sapo muito grande para se engolir, para compreender, para entender, para saber que tudo de certo, que tudo de errado, que todo sofrimento, que toda alegria, que toda a sua experiência, o resultado delas, o culpado é só você. Será que você está pronto para assumir a responsabilidade de colocar a mão na consciência, como se diz, e perceber que você, unicamente você, é o culpado por tudo que acontece na sua vida? Você não tem o livre-arbítrio? O que você está fazendo com o livre-arbítrio? Então, este é um passo importante que a gente pode dar, que o ser humano pode dar em sua vida, que é tentar identificar o que está errando. E quem é que está errando? É o sujeito que está errando. O sujeito é você mesmo que está errando. Por isso que as coisas não estão indo para frente. Não estão indo do jeito que você quer. Porque talvez, como eu falei, o que você queira não é da forma que é para ser. Se existe uma forma para ser, eu preciso saber que forma é essa e não me aventurar com os olhos vendados, achando que eu vou conseguir e nem analisar aquilo que eu quero. Porque às vezes a pessoa acaba deixando essa vida e não completa nem o que queria materialmente, às vezes por não ter condições. Mas coloca projetos desnecessários e quando não são desnecessários para o sentido da vida, também não tem capacidade de executar. Então vive uma vida frustrada. Então é importante, na minha concepção, e talvez essa reflexão te ajude de alguma forma, mas eu falo, é para mim,
é o que está dentro de mim. É um registro para que eu veja daqui a algum tempo o que eu falei deste momento, dessa orientação que eu falo para mim mesmo, das coisas que eu percebo, que eu vivencio. Todos querem o bem para si, mas o que estão fazendo e qual o resultado que estão obtendo? Ninguém pode dar aquilo que não tem, também é um ditado. E se a gente tem, vem de algum lugar. Então, se você tem um dom, ele vem de algum lugar. Só pode dar o superior. Quem não tem, não pode dar. Não dá porque não tem. Então era isso. Você é o culpado de tudo que acontece na sua vida. A vida tem a sua própria organização, o seu sentido. E você está aqui para aproveitar a vida, para experimentar a vida, para fazer o que pensa e o que imagina. A cultura racional, que é o ramo que eu sigo já há algum tempo, como eu falei, enquanto eu encontrar na cultura racional a base, enquanto eu conseguir explicar satisfatoriamente, a minha vida eu fico na cultura racional. Se eu descobrir algo novo que seja superior para o lado do benefício, a cultura racional, não tenha dúvida que eu vou para essa parte superior. Tudo bem, mas no momento, a cultura racional é o caminho que eu vejo para dar essa explicação lógica, né? Então, a cultura racional nos ensina a desenvolver o nosso raciocínio. No terceiro milênio, como é conhecida a cultura racional do terceiro milênio, que seria a terceira energia que começamos a desenvolver, da terceira máquina, que é a máquina do raciocínio, que é ali onde mora o dono da vida, segundo a cultura racional, na glândula pineal, identificada mais precisamente, né? Porque uma coisa é eu falar que Deus está dentro de você, e aí você pode se questionar, está dentro da onde? Deus está no coração, Deus está na orelha, Deus está no joelho, está onde? Na cabeça, mas onde na cabeça? A cabeça ela é dividida em várias partes. Então a cultura racional vem para identificar essa energia dentro de você que é eterna. Identificar e localizar exatamente no centro da sua cabeça, que é a glândula pineal. Ali está o habitante materializado em forma de máquina do raciocínio que precisa ser desenvolvido para que consiga equilibrar as outras duas energias eletromagnéticas do aparelho. Então existe a imaginação, que é a energia magnética, e existe a máquina do pensamento, que é a energia elétrica, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. É a causa da variação do ser humano. Ora está bem, ora está mal, ora faz coisas negativas, ora faz coisas positivas. É um campo aberto, passível de receber várias influências energéticas que mudam rapidamente de pensamento, de ideia, e executa aquilo que aparece em sua mente, em sua casa mental, em sua cabeça. O ser humano ele é também conhecido como um aparelho, tipo um aparelho de rádio. O rádio ele transmite tudo do mesmo lugar, só que ele transmite
A transmissão vem da emissora. O rádio apenas transmite o que vem da emissora, que pode ser qualquer frequência. É muito legal essa analogia de que o ser humano é um rádio. E a influência, como tudo, é eletromagnetismo, esse campo, essa área em que a gente vive, a cultura racional, ela separa do sol para baixo o eletromagnético, tudo é eletromagnético, e nós sofremos influência de todos os seres. Alguns são mais sensíveis do que o outro, mas sempre ficamos variando neste campo espiritual, de experiências, e espiritual também, dos seres invisíveis. De tudo nós recebemos influências. E não temos o equilíbrio, porque o equilíbrio ele vem com esta terceira máquina, que é o raciocínio, que está no centro da cabeça. Com esta máquina desenvolvida, o ser humano pode se equilibrar, ele pode se emparelhar, porque ela é uma máquina, uma energia superior. Então a cultura racional diz que a glândula pineal, que existe dentro desse dispositivo físico, um habitante do mundo racional, a essência, um ser superior que está dentro da cabeça, que por ser superior precisa ser desenvolvido por uma energia superior a este campo eletromagnético. Por isso que você não pode desenvolver o raciocínio com as filosofias, digamos assim, com as coisas criadas aqui embaixo. Porque se ela é superior às coisas daqui de baixo, falando dessa forma, eu não vou conseguir fazer com que ela, digamos assim, vibre na frequência de sua origem. E aí a gente vai para a questão do se conhecer, que é a coisa mais importante, é o ser humano se conhecer. Porque se eu falei que você é o culpado de tudo que acontece na sua vida, e se você está passando por muitos problemas e por muitas situações ruins, você precisa se conhecer para mudar este resultado negativo, para entender o que você está fazendo aqui, o que você precisa fazer e o que você não deve fazer, porque quem faz tudo aquilo que se faz tem um resultado. Tudo aquilo que se faz existe uma consequência. Então, se eu não quero sofrer consequências negativas, eu tenho que evitar essas situações. Só que se eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou acabar sofrendo as consequências ruins, porque se você deve, é porque você fez. Ninguém paga nada que não esteja devendo. Assim diz o ditado da natureza: se você planta, você vai colher. E se você está vivendo, você está fazendo isso constantemente, você está plantando. Se você está inconsciente, você vai colher da mesma forma. E isso é um perigo. Por isso que a coisa mais importante é o se conhecer, para evitar estas situações ruins. E a gente precisa também ter uma noção, procurar ter uma noção do que pode acontecer depois, porque se não existe efeito sem causa, eu não posso me esconder atrás de crenças que me falam, que me orientam a acreditar que morre, né, o corpo físico e tudo se acaba. Porque se não for isso, e você ao desligar ter uma outra
situação, que esta situação em que você renasça, e por exemplo, seria bom que ela fosse melhor do que essa. Mas eu estou pensando nisso, eu estou imaginando nisso, eu quero isso, eu quero saber desse tipo de coisa, ou eu quero viver como um parasita, ou eu quero viver para aproveitar tudo aquilo que eu não fiz, não sei quem fez e por que fez, como se estivesse aí para ser usado, usufruído sem respeito, como se não houvesse dono, como se tudo fosse por acaso. Pensar assim pode nos trazer muito prejuízo, porque tudo na sua vida de rotina, você sabe que teve uma causa. Para você comprar uma caneta, você sabe que só comprou a caneta porque teve a condição de ir lá na loja tirar e ela apareceu na sua mesa dentro da sua casa. Porque para outras coisas seria diferente o raciocínio, a lógica. A lógica é a mesma para tudo. Eu tenho que encontrar uma forma de enquadrar tudo dentro de uma naturalidade, de uma coisa que faça sentido, que tenha função. Senão eu não vou conseguir viver de uma forma constante, coerente. Uma hora eu vou querer uma coisa, outra hora eu vou querer outra. Enquanto eu tenho saúde para querer alguma coisa. Mexendo na saúde da pessoa, ela logo vai perdendo a bravura dela. A rebeldia dela vai sendo quebrada aos poucos até que ela se coloque na situação do que ela é realmente de verdade, do que ela pode de verdade. Porque ela vai sentir que ela não pode muitas coisas que ela achava que podia. E a natureza tem infinidades de maneiras de mostrar isso para seus filhos. Porque a natureza é a mãe de todos. É quem nos sustenta, é quem nos alimenta, é quem nos mantém de tudo. Então, se alinhar a esta forma natural, a esta ordem natural, é uma forma de se proteger e levar uma vida do jeito que precisa ser, que é uma vida tranquila. O que é uma vida tranquila? Se você tiver saúde, se você tiver sossego, tranquilidade, você tem tudo. A saúde a gente só dá valor quando perde. Perdeu a saúde, você não faz mais nada. Acaba-se os planos, acaba-se os projetos, acaba-se as fantasias, acaba-se a ilusão rapidinho. Você vai ver que é um pensador, sofredor, imortal. Você vai ver que a sua vida é passageira e provisória. O tempo está passando para todos. O que você está fazendo com o seu tempo de vida, que não é sua? Você é incapaz de aumentar o seu tempo de vida. Você está utilizando para algum benefício, para algum proveito próprio no futuro?
Ou ele está servindo apenas para você aproveitar a vida como se fosse dono de algo ou de alguma coisa? Então, eram essas algumas reflexões que eu senti aqui. Vontade de gravar esse vídeo. Não para você, para mim mesmo. Então é isso, meu irmão de origem racional. É assim que a cultura racional nos ensina. Todos são irmãos, irmãos da origem, que é racional, porque não existe efeito sem causa. Era isso. Um abraço a todos. Salve, salve. Tchau, tchau.